Por que tem tanta gente que tira o i do feijão e pronuncia feijão, mas depois coloca i no arroz e pronuncia arroz? Nas línguas do mundo existem alguns fenômenos que fazem a gente pensar que alguma coisa de errada não está certa, que as línguas têm, sei lá, um parafuso a menos, que elas são meio doidas. Porque, olha só, tem horas que a gente simplifica, como é o caso do feijão. A gente pega uma letra e tira, não pronuncia essa letra, simplifica. Mas depois a gente complica, a gente enfia coisa onde não tem, como é o caso do arroz. A gente pega e coloca um i que, em teoria, não deveria estar lá. O que está acontecendo aqui? Nesse vídeo eu vou te contar o que é que está por trás desse comportamento aparentemente bizarro no português. O que está em jogo aqui é a pronúncia dos ditongos, mas se você não lembra o que é um ditongo, não tem problema. Vamos recapitular. Ditongo é o termo que a gente usa para se referir ao que a gente observa quando, em uma mesma sílaba, a gente tem dois sons vocálicos. Como, por exemplo, na palavra alemão. A gente percebe dois sons vocálicos no final, e na mesma sílaba. A gente não pronuncia alemão, certo? A gente pronuncia alemão. Da mesma forma, a gente não fala céu, a gente fala céu. E a gente também não fala noite, a gente fala noite. Acontece que existem muitas palavras que a gente, pelo menos em teoria, deveria pronunciar como ditongo, mas que frequentemente a gente pronuncia com uma vogal única. É o caso, por exemplo, de caixa, que pode perfeitamente ser pronunciada só com A, caixa. Ou mesmo peixe, que muitas vezes a gente pronuncia peixe, com E em vez de E. Mas isso não acontece com todas as palavras, não. Se no caso de caixa e peixe eu posso pronunciar tanto com o ditongo quanto com uma vogal só, no caso de pauta e teima, eu não posso tirar o ditongo e colocar uma vogal só. Ninguém vai achar que pauta e pata, ou teima e tema, são as mesmas palavras. E aí vocês podem pensar que isso é porque existe mudança de sentido. Pauta e pata são duas palavras que existem e se referem a coisas diferentes. Mas no português a gente não tem as palavras noite e retor. E mesmo assim, ninguém usaria essas pronúncias alternativas para falar noite e reitor. Isso acontece porque, na verdade, os ditongos em palavras como caixa e peixe são ditongos de Taubaté. Isso acontece porque, na verdade, os ditongos em palavras como caixa e peixe são ditongos falsos. Quer dizer, essas palavras, na forma como elas estão armazenadas no nosso drive mental, são palavras com apenas uma vogal e não duas. O ditongo aparece porque, no percurso entre o nosso cérebro e a nossa boca, a pronúncia da palavra pode ir sofrendo distorções e modificações que geram outras possibilidades de pronúncia. Tá confuso? Calma, vai ficar mais claro. Mas tenha em mente que não é porque a gente escreve uma palavra de uma determinada maneira que, aqui na nossa cabeça, ela está armazenada do mesmo jeito. Pensa que a escrita é uma representação da fala, e a fala já é a materialização do que a gente tem aqui na nossa cabeça. Então, de certa forma, a gente poderia dizer que a escrita já é, assim, um produto de segunda mão, com marcas de uso, desgastes naturais. Não necessariamente a representação mais fiel do sistema linguístico que a gente tem internalizado. Então, voltando, o que acontece é que existem palavras que têm ditongo, sempre tiveram ditongo, e estão gravadas no nosso drive mental com ditongo. Palavras como coitado, pauta ou reitor. Já no caso das palavras em que a gente alterna ditongo e a vogal apenas, como caixa e caixa, peixe e peixe, a forma bruta da palavra, a forma de base, aquela que está registrada e armazenada na nossa cabeça, que a gente tem internalizada, não é uma forma com ditongo, e sim uma forma com vogal única. Então a pronúncia original não seria ameixa, e sim ameixa. Não seria beijo, e sim beijo. Muito menos caixa, mais caixa. Só que na hora de definir a ortografia, a escrita acabou consagrando a forma alternativa e não a pronúncia original, de base. E a escrita fez isso de forma bem irregular, por sinal, porque ela registrou a pronúncia alternativa de algumas palavras, mas não de todas. Existem várias palavras que podem ser pronunciadas com ditongo, mas que não estão registradas assim na ortografia, porque isso é um papo para daqui a pouquinho. Mas se na forma de base dessas palavras só existe uma vogal, de onde raio surgiu essa segunda vogal que forma o ditongo? Palma, palma, não pricânico, titio explica, mas titio, antes de explicar, já precisa pedir desculpas para os colegas da fonologia. Gente, eu sei que o que eu vou falar agora é uma simplificação extrema da coisa, mas vocês vão concordar comigo que não dá para eu mostrar uma imagem como essa para uma pessoa leiga e esperar que ela entenda, né? Então eu preciso usar metáforas, comparações e simplificar bastante as coisas. Beleza? Combinado? Então bora lá. Quando a gente vai pronunciar um som, o nosso cérebro emite um estímulo.
Esse estímulo pode passar por dois caminhos, o caminho V ou o caminho C. Se o estímulo passar pelo caminho V, a gente produz um som com características vocálicas, então uma vogal, como A, O, U. Porém, se o estímulo passar pelo caminho C, o som que a gente vai produzir vai ser um som de características consonantais, como o P de pó ou T de totó. Acontece que existem alguns sons, vamos chamar esses sons de consoantes complexas, que para serem pronunciados precisam que o estímulo que o cérebro manda passe pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Então, um desses sons é o sh, de chuva. Se ele passar pelos dois caminhos, caminho V e C ao mesmo tempo, beleza, minha pronúncia vai ser chuva, como é esperado. Porém, se o estímulo que o cérebro manda passar só por um caminho, a gente vai ter uma distorção na pronúncia. Se ele passar só pelo C, a pronúncia pode ser alterada e aí, em vez de chuva, eu pronuncio suva. Outro som que precisa que o estímulo passe pelos dois caminhos ao mesmo tempo é o J, de palavras como janela. Se o estímulo passa pelos dois caminhos, joia, janela. Agora, se ele passa só por um, vamos colocar que passe só pelo caminho V agora, aí eu vou ter um som diferente, vou ter coisas como janela. A mesma coisa acontece com o R de arara. Se o estímulo passar pelos dois caminhos, amarelo, tranquilo, nenhum problema. Mas se o estímulo passar só por um dos caminhos, eu posso ter coisas como amaieio. É bem possível que vocês já tenham encontrado alguma criança em fase de aquisição da linguagem pronunciando desse jeito. Lembra que eu disse que no percurso entre o nosso cérebro e a nossa boca, a pronúncia pode acabar sofrendo distorções e alterações? Pois é. Até porque quando a gente pronuncia uma palavra ou uma sílaba, o cérebro tem que processar não só aquilo que a gente está falando naquele exato momento, mas também o que vai vir a seguir. A forma como a gente escreve uma letra do ladinho em seguida da outra pode levar a gente a pensar que a fala também é do mesmo jeito, totalmente linear, um som depois do outro. Mas não é bem assim. Quer ver só? Quando a gente pronuncia a palavra tu, a gente arredonda os lábios já na hora que a gente está pronunciando a consoante T, antes de chegar no U. Mas espera, para pronunciar o T, eu não preciso arredondar os lábios. Arredondar os lábios é uma característica da vogal U, que vem a seguir. Mas essa característica da vogal U, o arredondamento dos lábios, está se manifestando antes da hora, antes da pronúncia dessa vogal propriamente dita. É sério, pronuncia e repara. Tu. O processo que faz com que seja possível surgir uma vogal a mais em palavras como feijão e arroz é bem parecido com esse. Vamos lá então pegar a palavra feijão, lembrando aqui que eu estou falando não de ortografia, mas de pronúncia, a forma como a gente assimila essa palavra. Eu aposto que você aprendeu a falar a palavra feijão antes de aprender a escrever a palavra feijão, tá? Então vou até mudar aqui, pronto, feijão, né? Se essa é a forma de base da palavra. A pronúncia esperada pela forma de base da palavra seria essa daqui. No primeiro momento, o seu cérebro vai mandar um estímulo e esse estímulo vai passar pelo caminho C, para produzir o som F, que a gente representa pela letra F. Logo depois disso, o seu cérebro vai mandar um outro estímulo, vamos colocar de uma cor diferente, vamos colocar em amarelo, e esse estímulo vai passar pelo caminho V, para gerar a pronúncia da vogal E. E o esperado seria que, num terceiro momento, o seu cérebro mandasse um outro estímulo, vamos colocar da cor verde, e que esse estímulo passasse pelos dois caminhos, C e V, ao mesmo tempo, gerando assim a pronúncia J. Ou seja, esse estímulo verde se dividiria em uma porção que passaria pelo caminho V e uma porção dele passaria pelo caminho C. Acontece que, às vezes, essa porção do estímulo que deveria passar pelo caminho V pode ficar meio superestimulada e querer se aparecer além da conta e transbordar para além do momento em que essa porção do estímulo deveria se manifestar na fala. Só que não tem como essa porção do estímulo verde se manifestar no momento anterior, no momento número 2, porque no momento número 2, o caminho V está ocupado pelo estímulo amarelo, da vogal E. E não tem como os dois estímulos passarem pelo mesmo caminho ao mesmo tempo. Então o que acontece é que a segunda porção do estímulo verde, a parte que deveria passar pelo caminho C, vai se manifestar apenas depois. E a porção que vai passar pelo caminho V, a princípio vai se manifestar sozinha. Quando essa porção do estímulo verde se manifesta sozinha antes do resto, o que a gente tem é a inserção de um segmento vocálico, de uma vogal, antes do som da consoante. E só depois é que o resto do estímulo verde vai poder se manifestar. E aí sim pronunciando o som que era para ter sido pronunciado desde o começo. J. Da mesma forma que na hora de pronunciar a sílaba tu, um componente da vogal U acaba sendo ativado antes e se manifestando na forma de arredondamento dos lábios, aqui no caso do feijão também, um dos componentes da consoante
J, representada pela letra J, é evocado antes da hora, se manifesta antes da hora. E como que ele se manifesta? Na forma de um segmento novo, na forma da vogal I. Em outras palavras, o ditongo aparece porque um dos componentes da consoante complexa se manifesta antes, na forma de uma vogal. Essa explicação que eu dei é o que explica casos consagrados na ortografia, como por exemplo, feira, feira, beijo, beijo, caixa, caixa. Mas não só esses casos. É essa explicação também que está por trás de casos de alternância, como bandeja e bandeja. E dependendo da sua variedade, até mesmo vexame, veixame, faxina, faixina. Casos em que a ortografia, por algum motivo, não consagrou a pronúncia alternativa, e sim a pronúncia de base. Nessa mesma linha, eu acho que fica fácil entender por que em algumas variedades em que o S é pronunciado de forma chiada, então mesmo em vez de mesmo, existe uma tendência de colocar um I antes desse J e pronunciar mesmo. Mais uma vez, a gente tem um componente da consoante complexa dando origem a um segmento vocálico que forma o ditongo. A mesma coisa se a gente for pensar em quem pronuncia três em vez de três. O componente vocálico dessa consoante complexa, sh, acaba se manifestando na forma de um segmento vocálico, gerando o ditongo ei, três. Para finalizar então, como é que a gente explica que esse I surja e forme um ditongo mesmo antes de S, em pronúncias como três e arroz? Como a gente viu, para pronunciar o som S de S, o estímulo só passa pelo caminho C. De onde que vem esse I? Como eu disse, a forma como a gente escreve uma palavra não necessariamente reflete a forma como ela está gravada na nossa cabeça. E no sistema fonológico do português, a gente tem um som que é praticamente a mística do X-Men. Ele pode se manifestar com várias aparências diferentes. Esse som é a consoante S, que a gente usa para marcar, por exemplo, plural. Repara nesses exemplos aqui. A gente tem o artigo masculino plural, os. Antes de um B, ele vai ser pronunciado com o som de Z, os bois. Agora, antes de um P, ele vai ser pronunciado com som de S mesmo, os patos. Mesma palavra, mesma letra, pronunciada de formas diferentes dependendo do contexto. Lembra do percurso cérebro e boca? Existem mudanças de pronúncia que acontecem mais perto aqui do cérebro e existem mudanças de pronúncia que acontecem mais perto aqui da boca. No caso da mudança da pronúncia da palavra os, sendo pronunciada com som de Z ou com som de S, esse é um fenômeno que acontece aqui, ó, mais perto da boca, ou como a gente diria em fonologia, mais próximo da superfície. Isso quer dizer que o estímulo que está vindo do meu cérebro é o mesmo. A mudança acontece bem pertinho da hora do som se materializar. E dependendo da variedade, eu posso ainda usar outros sons. Eu posso pronunciar hoje com som de J, como se fosse um J, ou os, com som de Sh, como se fosse um X, um CH, um SH. Os bois, os patos. Então, quando a gente pronuncia esse S do artigo no plural os, a gente está partindo do mesmo estímulo. E esse estímulo pode dar origem aos sons Z, S, J ou Sh, dependendo da sua variedade, do contexto no qual aquele som aparece. Em outras palavras, dependendo da variedade que você fala, esse som vai se materializar de uma forma distinta, mas a receita que você está usando para produzir aquele som é a mesma. Então, quando alguém pronuncia três com som S de S no final, o estímulo que o cérebro está mandando é o mesmo que ele mandaria para pronunciar o som sh, chiadinho. E o caminho planejado, digamos assim, seria que esse estímulo se dividisse e uma parte passasse pelo caminho V e uma parte passasse pelo caminho C. Só que a variedade linguística que a pessoa que pronuncia três fala age, digamos assim, como se fosse um filtro de linha e impede que essa porção do estímulo que deveria passar pelo V se manifeste ao mesmo tempo em que a porção do estímulo que passa pelo caminho C. Então, uma porção desse estímulo se manifesta sozinha, como um segmento vocálico I, que forma um ditongo com a vogal anterior. Já a outra porção desse estímulo, que passa pelo caminho C, se manifesta sozinha também, acarretando a pronúncia S, em vez do sh, que seria o esperado pelo estímulo que o cérebro manda. E é isso que dá origem a pronúncias como arroz, fez e luz, em vez de arroz, fez e luz. A explicação desse vídeo, formulada pela professora Leda Bisol do Rio Grande do Sul, é uma explicação fonológica.
Ou seja, ela explica as forças que estão atuando no sistema fonológico da língua e dando origem a uma ou mais formas alternativas de pronunciar a mesma palavra. Ainda que essas forças estejam presentes no sistema fonológico do português brasileiro e então presentes em todas as variedades, a forma como elas vão se manifestar, agir sobre a fala do falante, varia de acordo com a variedade que essa pessoa fala. Se vocês quiserem ver descrições com uma pegada mais da sociolinguística, descrevendo como essas forças atuam e se manifestam em cada variedade do português brasileiro, como a manifestação dessas tendências mudou ao longo do tempo, dependendo da variedade em questão, eu vou deixar referências bem interessantes aqui na descrição, inclusive a referência de uma meta-análise, porque sim, é possível fazer meta-análise em ciências humanas. Por favor, me contem aqui nos comentários se essas comparações, essas metáforas que eu usei foram eficientes e se ficou claro, se vocês conseguiram entender. Mesmo que não tenha ficado claro, que vocês não tenham conseguido acompanhar, por favor, me contem. Eu preciso realmente saber se deu certo ou se não. Ou se você tiver com preguiça de escrever, se você conseguiu entender ou não, simplesmente escreve Porto Alegre aqui nos comentários. Vamos fazer uma homenagem a Leda Bisol, que é a gaúcha. Mas eu torço para que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Agradeço que você tenha visto esse vídeo até aqui e espero poder te encontrar em outros vídeos desse canal mais vezes. Muito obrigado e até a próxima!